Olá, alunos do primeiro ano ERP, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindo ao segundo semestre letivo, nessa aula hoje de revisão, aula de língua portuguesa. Professora Nájila Costa, e nós vamos revisar as figuras de linguagem. Um conteúdo que nós já vimos no primeiro semestre, e esta semana nós vamos fazer essa revisão. Então, professora, o que seriam as figuras de linguagem? São os processos, pessoal, criativos que retiram a linguagem do plano literal, daquele sentido real da palavra. Então, nós temos como principais objetivos das figuras de linguagem ampliar conhecimento e vocabulário, estimular a criatividade e melhorar a percepção linguística. Esses são os nossos objetivos da figura de linguagem. Lembrando, pessoal, que nós temos várias figuras de linguagens. Então, vamos revisar apenas umas 4, as que a gente considera importante, que vocês precisam ter domínio do conhecimento. A primeira delas é a metáfora. O que é uma metáfora, professora? É o emprego de um termo com significado de outro em vista de uma relação de semelhança, entre ambos, entre os dois. É uma comparação subtendida. Então, a metáfora é essa comparação subtendida de um termo com o outro. Aí ele dá o exemplo na frase de Alexandre Guzmán, Não sei que nuvem trago nesse peito, que tudo quando vejo me entristece. Então, essa nuvem do peito, o entristecer dá a ideia da tristeza que você abre, essa comparação dessa nuvem, que é algo que entristece, que muitas vezes na frase ela diz que está sente no peito. Sua boca é um cadeado, você está comparando a boca com um cadeado, E meu corpo é uma fogueira, Está comparando o corpo com a fogueira. No primeiro exemplo, sua boca é um cadeado, no sentido da sua boca, fala, escuta, então, muitas vezes, mas que não replica o que escuta, É uma frase de Chico Buarque de Holanda. E o último exemplo, de Chico Buarque de Holanda também. Não fique pensando que o povo é nada, carneiro boiada, débil mental para lhe entregar tudo de mão beijada. Então, tem essa comparação aí, subentendida de uma palavra com a outra. Também temos, pessoal, a metonímia, que é também uma figura de linguagem de palavras ou semântica. É a troca de uma palavra por outra de sentido aproximado. Olha, interessante, troca uma palavra por outra de sentido aproximado. Aí dá o exemplo. Troca o autor pela obra. Já li Guimarães Rosas várias vezes. Guimarães Rosas, pessoal, aqui é o autor. Ninguém lê o autor, a gente lê a obra dele. Então, não citou aqui quais foram as obras que foram lidas, ou qual a obra que foi lida, mas a obra é de Guimarães Rosa. Também pode trocar o continente pelo conteúdo. Bebemos 2 garrafas de vinho. A gente não bebe a garrafa, a gente bebe o líquido que está dentro, que é o vinho, O autor pelo seu invento. Graham-Bell aproximou as pessoas. Então, a gente viu aí, repetindo, que a metonímia, é a figura de linguagem que dá a troca de uma palavra com sentido aproximado da outra. Também temos a ironia, que consiste na inversão dos sentidos, ou seja, afirmamos o contrário do que pensamos. A gente usa muito a ironia no nosso dia a dia. Olha as frases como a gente entende. Parece um anjinho, aquele menino, briga com todos que estão por perto. Se é um anjinho, ele não vai brigar. Então, são sentidos contrários, Por isso que é uma ironia. Que alunos inteligentes não sabem nem somar. Se é inteligente, era para saber somar. Então, sentido contrário, ironia. Como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima. E se você gritar mais alto, eu agradeço. Quando a gente diz isso, a gente pede que a pessoa grite, ou não grite, ou fale mais baixo, certo? Também temos a comparação, também muito comum no nosso dia a dia, que consiste em atribuir características de um ser ao outro. Você está comparando em virtude de determinada semelhança. Aí ele dá o exemplo. O meu coração está igual a um céu cinzento. Está comparando o coração com o céu cinzento. O carro dele é rápido como um avião. Está comparando o carro com o avião. Por isso que é a figura de linguagem comparação. Certo? Foi o nosso conteúdo de gramática. Vamos
ver a parte da literatura, né, pessoal? O texto literário que a gente viu bem no início do semestre, né? Eu trouxe aqui como revisão, porque daqui parte a literatura, parte todo o conhecimento que vocês precisam ter, né? E o que é um texto literário e um texto não literário? Quais são as características do literário? É a ficção, né? É aquilo que é criado. Os fatos apresentados no texto literário não fazem necessariamente parte da realidade, como eu acabei de dizer, é algo criado. Por isso, disse que a ficção é a simulação, o fingimento, a criação ou a invenção e fantasia. É um componente importante da literatura. A literatura é essa ficção, é aquilo que sai do real e vai para o imaginário. No texto literário também temos a função estética, né, que é onde o artista procura representar a realidade a partir da sua visão, interpretando aspectos que julga mais relevantes, né, sem se preocupar em retratá-las de modo fiel. Por que não precisa ter de modo fiel, professor? Porque é algo criado, é uma ficção. O que se verifica não é a semelhança com o real, mas a interpretação dele, né, que se faz. É o sentido que se dá a esse texto. Isso é um texto literário. E nós temos aqui, pessoal, assim, bem diferente, bem distinguido, né, essa questão do literário e do não literário. O texto literário é para emocionar, né? O não literário ele vai sensibilizar. No literário nós temos a ficção, a recriação da realidade. No não literário é a linguagem poética, a linguagem do dia a dia. No texto literário, a linguagem ambígua, né? A linguagem que pode ter mais de uma interpretação, e no literário, a linguagem conotativa, a linguagem real, o sentido real da palavra. E aqui nós temos também, né, mais para exemplificar os exemplos, a definição, né, do texto literário e não literário, e nós também temos aqui as características, né? Então, o texto literário, mais uma vez, são textos, né? São aqueles que possuem função estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte e à ficção. O não literário são textos com função utilitária, pois servem para informar, convencer, explicar e ordenar. Os objetivos, o literário, ele é subjetivo, é texto para entretenimento, uso das figuras de linguagem, que a gente até viu no início da aula. É um texto não informativo, a linguagem estilística e a linguagem conotativa. É o sentido que se dá a essas palavras formando um novo texto. O não literário é aquele texto com objetivo, tem a função referencial, é um texto informativo, uma linguagem clara e simples. Não utiliza metáforas, não utiliza figuras de linguagem e é um texto com seu sentido real, com as palavras no seu sentido real. Em síntese, né, nós temos, para vocês fixarem bem, sem ter nenhuma dúvida nesta aula, nós temos aí mais uma vez o que é texto literário e não literário. O literário, linguagem pessoal, contaminada pelas emoções e valores do seu emissor, né, de quem está lendo ou escrevendo. Linguagem plurissignificativa, os vários sentidos de uma palavra, né, que é o sentido conotativo. A recriação da realidade, né, a intenção estética e ênfase na expressão. E o não literário é justamente o contrário, linguagem pessoal, objetiva e informativa. Então, o objetivo de informar. A linguagem que atende à denotação, né, que é a palavra em seu sentido literal, sentido real. Informação sobre a realidade e ênfase na informação no conteúdo. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula de revisão. Antes de ir aqui para o nosso momento de reflexão, né, orientar vocês que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal da escola, já se conecta, né, assistam todas as aulas, deixem seu joinha, tá certo? E a gente finaliza com essa reflexão. O sorriso e o silêncio são duas poderosas ferramentas. O sorriso te ajuda a resolver muitos problemas e o silêncio a evitá-las, tá certo? Então fica a dica, tudo de bom. Um forte abraço e fiquem com Deus.